Bem, turma, vamos começar a nossa discussão a respeito do que aconteceu ontem. Aliás, repercutiu demais, né? Muito. Não sei como é que foi o final de semana de vocês, mas, virou o caos. No mundo. Só isso, lugar né? onde eu estava. Se falava só isso ontem, né? Eu fiquei impressionado. Eu acho que isso vai repercutir pelo resto da campanha. A gente vai passar até quinta-feira debatendo né, isso. Guguinha? Você quer que isso aí se arraste até domingo, né? Sinceramente, o que eu queria... Até as próximas eleições. O que eu queria era que o debate tivesse em torno do maior problema do Brasil, que é a fome, a desigualdade, milhões de pessoas sendo empurradas para a miséria. Agora, essa eleição está sendo rebaixada, o debate dele está sendo rebaixado para temas de comportamento, para ataques pessoais. Dessa vez tem um caso que parece ser uma coisa que não foi por acaso, muita gente suspeitando que foi algo pensado, premeditado e que acabou dando errado para a turma do Bolsonaro, e claro que vai ter uma consequência política. Eu acho que o que a gente não pode deixar de levar em consideração é que o Roberto Jefferson esteve envolvido no maior esquema de corrupção do planeta, né? Esquema de mensalão, Lava Jato, enfim. Então, quando isso vem de frente ontem, no final de semana, primeiro que a gente não pode tirar a questão que ele é um criminoso, né? E não é a forma mais adequada de você ir lá e tentar combater realmente uma questão. Aí começaram com essa questão, porque é o Bolsonaro, linkado ao Bolsonaro, enfim. O que eu vi, o que eu entendi é que existe política da boa vizinhança, né? Você não pode atirar pedra no telhado do vizinho, muito menos bater no coleguinha, né? Então não acredito e tenho certeza que esse governo nunca teve uma relação muito estreita com o Roberto Jefferson, a não ser pela questão realmente da política da boa vizinhança. Muito bem. Discordo. Acho que a relação é estreitíssima. Calma que a gente vai ter bastante tempo para isso. Coloca aqui no meu telão Paulinho Figueiredo, o turma, por favor. Paulinho já está conectado? Deixa eu ver o Paulinho aqui. Fala, Paulinho. Bom dia pra você. Seja mais uma vez bem-vindo, cara. Antes de qualquer coisa aqui, deixa eu dar um depoimento pessoal sobre você, cara. Porque eu admiro pra caceta o seu trabalho. De verdade. Porque em momentos difíceis como esse, momentos complexos, que por muitas vezes é necessária uma posição, a gente vê por muitas vezes as pessoas indo na onda do presidente da República. E aí falando o seguinte, não, se o presidente da República falou, tá falado, ponto final. Ontem eu, antes de dormir, vi uns tweets seus em que você foi muito firme na defesa daquilo que você defende, e eu vou ser muito sincero com você, eu discordo de inúmeros pontos às vezes que você traz, mas uma coisa que eu respeito muito em você é que você tem opinião própria. E eu acho que a gente precisa cultivar isso na sociedade. As pessoas, elas precisam ser críticas e terem aquilo que elas pensam como o grande norte da história, independente se isso for positivo ou se isso for negativo para determinado político. Então eu queria passar a palavra para você fazendo esse testemunho, porque ontem eu achei muito precisa a sua avaliação de alguém que tem opinião própria e acabou, é isso que eu penso. Vocês gostem bem, vocês não gostem, também está tudo bem. Obrigado pelas palavras gentis, Paulo. Isso acontece muito. Eu sempre digo para as pessoas que eu não sou um bolsonarista. Eu defendo muitas vezes o presidente Bolsonaro porque eu acho que ele é alvo de injustiças. E eu sempre defendo a verdade, quem eu acho que é alvo de injustiça. E nesse caso, especificamente, eu não achei que a postura do presidente foi precisa, foi correta, né? E é interessante porque eu já deixei muito claro aqui várias vezes. Eu acho que as ações do Roberto Jefferson nessa fase eleitoral, elas foram idiotas, foram inconvenientes, foram inoportunas, foram inconsequentes. Aliás, nunca ninguém aqui me viu promover um tweet que fosse do Roberto Jefferson, né? Eu não acho que ele está bem das ideias faz muito tempo, eu não confiava nas convicções dele, então nunca foi um personagem que eu promovi, nunca foi um personagem com quem eu me alinhei, mas eu tenho o dever de defendê-lo, né, diante de tanta injustiça que ele está sofrendo. Eu faria o mesmo para o meu pior inimigo. Já teve ocasiões onde eu tive que defender o Lula de injustiças. Então, defender o Roberto Jefferson não é um problema a essa altura do campeonato. Um sujeito de 70 anos ser preso porque xingou uma autoridade constituída, eu não sei como é que se chama um regime assim, um regime onde a gente é preso por xingar uma autoridade. Mas Paulo, ele violou as regras da prisão domiciliar. E aí eu trago o óbvio do direito, né? Que se o inquérito original, o inquérito do fim do mundo, do qual ele faz parte, é ilegal,
todos os efeitos desse inquérito são ilegais. As medidas cautelares são ilegais, a prisão original era ilegal, a prisão domiciliar, portanto, era ilegal. Então, a violação de uma prisão, dos termos de uma prisão domiciliar ilegal, nunca poderia, portanto, tornar a própria prisão original legal. É tudo fruto de árvore envenenada, né? E aí eu acho que há uma falha lógica no argumento daqueles que, como o presidente Bolsonaro, dizem que o Roberto Jefferson é vítima de um inquérito ilegal, mas condenam a forma como ele reagiu à prisão. Ora, policial só é policial sob a égide da lei. Fora disso, homens armados cumprindo ordens de chefão, a gente chama isso de capanga. Se você considera as ordens ilegais, o inquérito ilegal e, portanto, as ordens do Alexandre de Moraes ilegais, aqueles policiais não estão agindo sob a égide da lei. Então, como é que eles são policiais? É uma fala lógica, né? Eu jamais, em sã consciência, recomendaria que alguém agisse dessa forma. Mas, a essa altura, nenhum policial pode dizer, Paulo, que desconhece a ilegalidade dos atos desse inquérito. Quando eles cumprem uma ordem desses inquéritos, eles não estão mais agindo por dever funcional. Estão agindo por mera conveniência pessoal. Estão pensando em manter o empreguinho deles. E eu juro que tento me colocar no lugar dos policiais. Eu só não consigo me imaginar preferindo prender, em última instância até matar, porque atiraram nele, num senhor de 70 anos, alvo de uma ordem flagrantemente ilegal. Não dá para preferir isso a simplesmente me negar a cumprir essa ordem. Não tem um constrangimento da polícia? Num dos vídeos que estão aí na internet dos policiais conversando, parece que há um constrangimento, mas não o suficiente para que eles não cumprem a ordem. Então, assim, desculpa, os policiais não contam, ao contrário do presidente Bolsonaro, com um pingo da minha solidariedade. Me desculpem, um pingo, uma gota da minha solidariedade. A mesma polícia, aliás, que foi tigrona com o Roberto Jefferson, inventando um crime de tentativa de homicídio que não existiu, e a gente pode falar mais sobre isso, ela foi tchutchuca, ela é tchutchuca com os abusos do Moraes. Isso, para mim, é o oposto da coragem que a gente espera de um agente da lei. Agora, quanto à posição do presidente, ele está numa posição muito difícil, né? Ele estava à frente com boa folga nas pesquisas internas, e o episódio pode ser, eu estou aguardando os números, pode ser ruim para a campanha, porque dá a narrativa que o PT e a imprensa queriam, de que os apoiadores de Bolsonaro são todos malucos, de que esses abusos que estão sofrendo, que estão acontecendo, são justificados. Se o presidente tivesse apoiado o Jefferson, seria pior, né? Ele seria massacrado pelos indecisos. Mas quando ele ataca o Jefferson, ele comete uma injustiça que desagradou a muitos dos eleitores do presidente. Eu não acredito que a ponto de tirar voto, mas desagrada. O que eu acho que deveria ter feito, então? Apelar ao poder da realidade dos fatos, chamando a atenção para a completa destruição do ordenamento jurídico do país causado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está resultando no caos. Até o Wall Street Journal, até o Wall Street Journal, o jornal mais importante dos Estados Unidos, está chamando a atenção para a escalada do autoritarismo que o Brasil está sofrendo. Sim. Nas últimas semanas foi o New York Times, hoje é o Washington Post. O mundo está vendo a barbárie que o STF está implementando. Fora da lei, só há caos. O Supremo Tribunal está destruindo a lei e implementando o caos. A Carmen Lúcia assume isso. Ela diz que foi só um pouquinho, só dessa vez, e aliás foi objeto do comentário do Jefferson, mal criado, grosseiro, etc., mas isso não é crime. Mas quem que acredita que os tiranos depois vão abrir mão do poder? Né? Mesmo que nós não gostemos e repudiemos o caos que está acontecendo, o presidente devia explicitar a necessidade da população entender que estamos em estado policial real, estabelecido, com a polícia do Xandão disposta a prender e até matar senhores de idade que falem mal de tiranos no poder. Não é brincadeira, Paulo, é um momento triste para o Brasil. Sem dúvida. Olha só, Paulinho, do ponto de vista, eu quero só fazer um destaque aqui, porque eu acho que é válido a gente falar isso, porque às vezes a gente fica no meio de tanta narrativa que é colocado, que é imposto, que a gente fica absolutamente confuso. Ontem eu vi um início no Twitter de uma galera falando o seguinte: pô, mas o Roberto Jefferson precisa ser defendido. Aí, de repente, depois que o presidente da República falou que ele era um bandido, jogou na fogueira. Roberto Jefferson vira de defendido para bandido. Criminoso. Ou seja, isso transmite para a sociedade uma incoerência absurda. Claro. Ou seja, o que é que se defende? Se defende o quê? Se defende o quê? Apenas ganhar a eleição e as pessoas que estão ao lado. Eu não estou julgando o mérito do Roberto Jefferson. Tá? Eu acho o Roberto Jefferson uma figura desprezível na sociedade. Essa é a minha humilde opinião. Só que eu acho que ele era, até ontem, aliado do presidente da República. Claro.
Você não joga um aliado no lixo desse jeito. O Bolsonaro, claro eu penso assim. Bolsonaro é craque. Não é tão aliado assim, não, o tá, Bolsonaro Paulo? Eu também não acho que ele seja tão aliado. Eu sou da mesma opinião do Paulo, do Paulinho. Eu não acho que ele era tão aliado. Eu acho que ele era mais. Eu acho, Paulinho Figueiredo, talvez você possa responder melhor. Eu acho que o Bolsonaro fazia com ele ali uma política muito da boa vizinhança, né? Assim, aquela questão, deixa eu ficar um pouco mais perto, saber monitorando, o inimigo a gente traz por perto, sabe? Olha, então, eu acredito que isso... Mas a gente não sabe de nenhuma negociação que foi feita entre ele e Roberto Jefferson, enfim, que isso venha à tona realmente e comprometa algum discurso do presidente quando ele vem e chama ele de criminoso. E, na verdade, ele é criminoso. Ué... Gente, mas ele é criminoso depois do que ele fez. Ele só virou criminoso. Ele era candidato à presidência da República para apoiar o Bolsonaro em debates. Gente, sabe quem é o Padre Kelmo? Um laranja do Roberto Jefferson, colocado na eleição porque o Roberto não pôde entrar. O objetivo do Roberto Jefferson em ser candidato a presidente era sabotar o STF, era fazer um discurso que Bolsonaro não poderia fazer, senão ia perder tempo de televisão e direito de resposta. Então ele entrou como um laranja para agradar ao bolsonarismo e depois, quando foi impedido de seguir na eleição, colocou o Padre Kelmo no lugar. Padre Kelmo, inclusive, a gente viu como ele se comportou no debate, como uma espécie de acessório do Bolsonaro. Quem duvida que todo mundo sabe que o Roberto Jefferson está a serviço nesta eleição do bolsonarismo. Agora, o que eu achei muito estarrecedor foi ver que eu achava que o limite do nosso querido Ursão era aprovar, sei lá, a pessoa invadir o ambiente de um jornalista e colocar uma câmera na cara, como fizeram com a Vera Magalhães. Isso aí ele aprovou, eu achei estarrecedor, mas eu achava que o limite era esse, ou então aprovar quando as pessoas vão até uma basílica atacar padre. Ele também aprovou. Eu também fiquei horrorizado. Agora, aprovar um político criminoso em que está sendo chamado pela justiça, vai ser preso pela justiça porque descumpriu diligências quando estava em prisão domiciliar, e vão lá agentes da polícia a mando da justiça, cumprindo com o dever deles, a mando inclusive do Ministério Público, que eles ficam gritando que é ilegal, como se fosse um inquérito do Alexandre de Moraes, mas esse especificamente do Roberto Jefferson é o único, um dos únicos que o Ministério Público teve a decência de fazer o trabalho e de ir lá e mandar investigar. Então esse tem inclusive a anuência do Ministério Público. E aí vão lá agentes da Polícia Federal e são recebidos a bala e a granadas. E mesmo assim, os bolsonaristas radicais estão querendo passar pano para um ataque violento que poderia ter levado à morte agentes da polícia, que para eles não são policiais nesse momento. São milicianos a serviço de quê? A serviço da justiça, a serviço do trabalho deles, a serviço do país, e foram recebidos a bala por um maluco, por uma pessoa que estava sim querendo criar um tipo de tumulto que pode desencadear uma reação violenta na sociedade, que pode inclusive, quem sabe, abafar ou complicar essa eleição no segundo turno. Mas, e esse cara fez isso, o Roberto Jefferson, só para terminar, o Roberto Jefferson fez isso, gente. O que está se apurando é que ele pensou em criar todo esse tumulto e com, obviamente, a anuência do Palácio do Planalto, tanto que o Anderson Torres, ministro da Justiça, foi acionado assim que aconteceu o fato, mostrando a ligação entre Bolsonaro e o evento, e ele, pelo jeito, passou do ponto. A ideia era provocar uma prisão, criando uma situação onde a justiça é obrigada a ir lá e a decretar a prisão, porque o que ele falou, se a justiça não age, ela perde a credibilidade. Ela foi lá, agiu, só que na hora que a polícia chegou, ele passou do ponto, atirou e virou essa confusão. Virou não só um tiro na polícia, um tiro no pé do Bolsonaro. A gente vai continuar. Turma, vamos voltar para a nossa discussão de Roberto Jefferson aqui. Em que parte nós estávamos? Você estava querendo dar uma... Na verdade, o que eu gostaria, assim, é que o Guga, com toda essa retórica, porque o Guga fala muito bem, né? A gente não pode tirar essa capacidade dele. Que ele contasse, inclusive, para os telespectadores, para quem está acompanhando agora a Jovem Pan,
contasse por que o Roberto Jefferson está preso. Né? Claro. Eu acho que é a grande sacada. Eu Sabe por que é um bom ponto? Mas conta desde lá de trás. Sabe por que é um bom ponto? Da Lava Jato, desde o Mensalão. Ele é um criminoso condenado pelo Mensalão. O Lava Jato ele não estava, mas o Mensalão. Mas acompanha pelo rádio. Para vocês que nos acompanham, são 10 horas e 30 minutos. Pode ser. Além de já ser um ficha suja por ter uma condenação naquela história do Mensalão, que ele pipocou o embrião da história do Mensalão, aquele que começou a delatar foi o Roberto Jefferson, depois que ele foi entregue, que estourou a história no colo dele, ele acabou entregando. Qual era o governo? O governo do PT. Tá, que bom. E, enfim, e agora, ainda mesmo com esse histórico de um ficha suja, o Roberto Jefferson ele voltou a ser um político com uma certa credibilidade entre os bolsonaristas. É interessante que ele foi preso meses atrás com anuência, com concordância da PGR, que foi quem pediu pelo inquérito, e ele foi preso meses atrás depois de fazer um vídeo onde ele aparecia com uma arma na mão, fazendo ameaças à justiça, dizendo que não aceitaria mais responder à justiça, responder a decisões do Alexandre de Moraes. Ele fez um vídeo com uma arma em pulso, fazendo ameaças à justiça. E ele foi preso por isso. E o que diziam os bolsonaristas? Era da boca pra fora, era uma encenação. O que ele disse na ameaça? Por que prenderam ele? Por que prenderam? Você recapitula aí, quando você quiser, você bota o vídeo dele. Você bota o vídeo dele. Olha, ele fez um vídeo com armas na mão, fazendo críticas à justiça, de maneira muito chula. Qual foi a ameaça? Foi preso. Olha, uma arma na mão. Se você está falando da justiça com uma arma na mão, isso foi considerado pela justiça uma ameaça. E ele foi preso por isso. Se você, olha, o mais interessante, gente, é que ele foi preso porque ele estava com uma arma na mão atacando o STF. E segundo os bolsonaristas, ele jamais atacaria. Era só uma encenação. Era só palavras chulas da boca para fora com uma arminha na mão. Alguns diziam até que era uma arma fake, uma arma de mentira. E o que aconteceu ontem? Ele atirou na polícia, ele atirou contra policiais federais, e tem bolsonarista achando razoável, querendo colocá-lo como um herói. Gente, o que aconteceu ontem, qualquer pessoa minimamente democrática vai repudiar. E esse é o momento onde a gente separa quem respeita a democracia e quem não respeita. O exemplo é claro. Lula, só para eu terminar, Lula foi... Só para eu terminar esse raciocínio, olha como é interessante. O Lula foi preso dizendo que estava sendo preso por um julgamento ilegal, que depois se mostrou ilegal. Ele deu tiro? Não, Lula não deu tiro. Só para eu terminar, ele tinha um exército. Mas é que você nunca termina. Eu só quero perguntar. Na verdade, eu não quero te cortar, eu quero perguntar. Então, o que você vai falando, você desembesta a falar. Não é isso. É que você desembesta. Porque você não gostou do que eu falei. Eu não quero te... Porque você não gostou do que eu falei. Eu não quero. Eu não gostei. Não tem absolutamente nada a ver. Porque você não corta o som. Eu quero aproveitar. Não é que você desembesta. Porque você gosta que às vezes eu não quero. Mas deixa eu terminar. Mas, Guga, eu não quero te cortar. Eu quero fazer uma pergunta em cima daquilo que você está falando. Quem instigar, né, Filipão? Quem instigar. Eu quero dar uma pimentinha. Não, a única coisa que eu quero saber é o seguinte: o Roberto Jefferson, tudo isso aconteceu ontem porque ele foi preso diante também há um esquema, enfim, que nós sabemos que foi. Então você concorda que ele foi preso, ou ele simplesmente fez toda essa teia de aranha em volta dele, porque ele ficou envolvido num esquema de mensalão no governo do PT. É isso? Não, o mensalão tem mais nada a ver com o... Não, mas é isso. Mensalão é uma história que já acabou. Isso que eu quero. Anos. É essa pergunta. Hoje o Jefferson, ontem ele se comportou como uma espécie de kamikaze, no sentido de tentar criar um tumulto político que poderia, inclusive, custar a vida dele. Inclusive, a filha dele tuitou isso, disse isso na internet, que meu pai vai poder ser morto pela polícia, e foi o que fez a polícia entender que poderia haver um movimento premeditado para que ele, de fato, se colocasse em risco, para depois virar um mártir, para que isso puxasse esse tipo de narrativa de que a justiça persegue e depois até ataca aqueles que só estão lutando pela liberdade de expressão. Mas ele foi preso, gente, com armas em punho, foi
foi liberado, deixou de cumprir diligências e provocou essa situação de ontem. O tipo de ataque que ele fez a Carmen é óbvio que provoca uma resposta da justiça. Tudo estava sendo premeditado. O que parece que não foi premeditado foi ele ter atirado, jogado granada, aí partiu dele. Mas o resto... Eu quero ver um comentário seu a respeito do cara mais importante de ontem, que se chama, senhoras e senhores, Padre Kelman. Padre Kelman. Que nem é padre. Kelman Nem é não. padre. Que deleite. Não, Kelman não. Kelson. Kelvin. Tom e Esse Jerry. cara, Kelvin. esse cara, pela primeira vez, desde que ele Tom e apareceu Jerry, nesse cenário, me fez acreditar ontem que ele é padre de verdade. Padre Frozen. Foi a primeira vez que eu falei, esse cara é padre. Padre Frozen, Kelman, Tom e Jerry. Logo ontem. Ao longo de toda a campanha. Aí você viu que ele é padre, ele foi negociar Paulinho, a rendição. Que padre é esse, meu? Que imagem de South Park que a gente viu ontem, do cara pegando a arminha, eu achei. entregando. O que foi aquilo, irmão? Né? O padre pegou a arma, irmão. Me ajuda. Não. Que padre de bandana, circo. né? É o Brasil do Bolsonaro. Ai, que padre, O não, padre de gente. bandana, padre chicleteiro. Que graça, não. Quando eu vi o padre Kelman, eu juro pra você, era um momento tenso pro Brasil e tudo mais, mas quando eu vi o padre Kelman, eu caí na gargalhada. Não teve como, tava com a minha namorada no carro, quase bati o carro. É muito pronto isso, né, aqui Paulinho? É um universo paralelo. Eu tô num sonho, eu tô num universo paralelo. Foi demais. Eu até mandei pra Mariana aqui, que absurdo. Nossa Mari, rindo pra caramba. Não é possível que isso esteja acontecendo no mundo real. O Brasil é o país mais engraçado do mundo, até nas tragédias. Mas olha... Uma coisa meio xirra, né? Uma coisa... Estou entregando, salvando o castelo de Grayskull, né? Não, assim, não dava para escrever, não dava para roteirizar. Um bom autor não falaria. E agora? Não, agora chega o padre Kelman com a bandana. Maravilhoso. Absolutamente impossível. Mas voltando à nossa discussão mais pro mundo real, e eu volto a dizer pro meu colega que eu não falo por bolsonaristas, ele deveria perceber até que eu tenho, na verdade, uma opinião diversa do presidente nesse caso especificamente. Sobre o Bolsonaro Paulinho, ser aliado... posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? São 10 horas e 37 minutos. Para vocês que chegaram agora, o que vocês acham que a gente está discutindo aqui? É o Padre Kelvin. Por favor, Paulinho. Padre Kelvin é demais. Sobre o Padre Kelvin e sobre o Bolsonaro ser ou não aliado do presidente, eu acho que o Felipe fez uma boa descrição de que eles têm uma política de boa vizinhança, né? É bom que as pessoas saibam, que está até no Intercept, um veículo de esquerda, que o Roberto Jefferson, no último mês, entrou com uma queixa-crime contra o Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, né? E o ministro da Defesa. Uma queixa-crime, tá? Esses aliado que entra com queixa-crime contra o outro, eu nunca vi. Agora, eu vejo uma certa coerência nessa posição do Guga, que é igual à da imprensa, do establishment, do PT e tudo mais. Eles acham que o inquérito é legal, que tudo bem as nossas liberdades e a Constituição serem suspensas, como disse a Carmen Lúcia, especialmente para combater adversários políticos. Confesso que eu estranhei uma defesa tão efusiva da polícia, porque normalmente a polícia não tem muito prestígio com essa gente, né? Reparem que entre o tráfico e a polícia, eles sempre defendem o tráfico, sempre que morre traficante, eles dizem assim, morreu traficante, porém não morreu nenhum policial. Né? Então, normalmente, eu achei essa foi a única parte incoerente. A parte de ficar defendendo ilegalidade, eu achei normal. Reparem, tem uma frase, a parte na própria fala dele, que ele diz o seguinte: este inquérito é legal. Ele assume que todos os outros são ilegais, né? Implicitamente ele assume que todos os outros são ilegais. Mas ele está enganado, porque esse inquérito também é flagrantemente ilegal. E a gente pode enumerar aqui as ilegalidades desse inquérito, mas a gente pode começar na origem, que é o fato do Roberto Jefferson sequer ter foro especial para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Sequer. A outra questão, a tal da ameaça, que supostamente ele teria feito ao Supremo Tribunal Federal, ele não faz ameaça nenhuma. Ele só diz com armas na mão que está pronto para se defender. Isso não é uma ameaça. Ameaça eu vou aí te dar tiro. Isso é uma ameaça. Eu estou com armas na mão pronto para me defender. Não dá para levar a sério, gente. Não dá, desculpa, não teve como eu não rir. Igual você riu do Kelman, eu tive que rir. Só pede pra produção pode cortar o microfone? Me perdoa, corta, porque tá engraçado, corta que eu vou rir mais. Paulinho, por favor, Paulinho. Corta que eu vou rir mais. Paulinho,
Nossa, o Guga Corta que eu vou rir mais. Isso é um ataque. Vai lá, não, continua passando pano pro ataque contra a polícia. Peraí. Tá muito bonito o que você tá fazendo. Calma, Paulo, calma, não sofra, calma. Calma, padre Kelvin do CQC. Paulo Matias. Calma. Sofri um ataque. Segura um pouquinho, Guguinha, você tá muito nervoso. Por favor, eu tô rindo. Só um minuto, segura. É igual jornalistas. Só rica. É igual jornalistas que sofrem ataques com palavras. Por favor, continua passando pano aí pra polícia. Palavras machucam, Paulo Matias. O padre na igreja, alguém gritou com ele, cai rolando no chão. Ele não percebe que ele queima o filme dele. Isso é ataque. Mas a Polícia Federal ir na sua casa por ordem de um ditador armado e dar tiro em um senhor de 70 anos, isso não é ataque. Isso é ordem democrática. Então entendam que os que gargalham da polícia batendo na porta dos outros e bloqueando conta de empresário, censurando veículo de imprensa, fechando jornal, isso é engraçado. Agora, Deus me livre que alguém fale grosso com a Vera Magalhães. Aí é ataque. Aí cai no chão rolando. Aí, meu Deus, essas pessoas, elas estão em dissonância cognitiva. Pesquisem no Google o que é dissonância cognitiva. É um problema mental. Ora, no Brasil não há crime de opinião. Eu aqui nos Estados Unidos, eu vou criar um paralelo. Se eu chegar aqui nos Estados Unidos agora, eu não gosto de uma justiça chamada, uma ministra do Supremo Tribunal aqui, chamada Sotomayor. Vocês sabem o que acontece se eu fizer um vídeo no YouTube dizendo que a Sotomayor é uma arrombada, uma prostituta? Sabe o que acontece? Nada! Eu estou protegido pela primeira emenda. Sabe como é o nome do país onde você pode falar o que quiser dos seus representantes? Democracia. Que ele está sendo preso por um xingamento. Democracia. Isso é democracia. Sabe o que acontece se eu fizer um vídeo com uma arma aqui? Eu posso pegar aqui um arsenal. Não pega a granada, hein? Pelo amor de Deus. Granada eu não tenho. O resto tenho. É o seguinte, você sabe o que acontece se eu fizer um vídeo com o meu R15 aqui no peito, dizendo assim: eu estou preparado para me defender no caso de arbitrariedade. Podem vir para cima. Sabe o que acontece? Nada. Você sabe qual é o nome do regime onde você pode se opor aos seus governantes? Democracia. Você sabe qual é o nome do regime onde você não pode se opor aos seus governantes? Tirania. Então pode rir à vontade, porque a hiena, ela é o animal que come cocô e ri. E aí eu acho descritivo. Que cara você baixo. pode rir, hiena. Pode rir à vontade. Muito bem. Mas eu não acho graça ao ver a Polícia Federal batendo na casa de um senhor de 70 anos simplesmente porque ele xingou uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero viver nesse país. Não vivo. E não quero viver. Não foi simplesmente por isso. Calma. Inventa, calma. Respira. Filipão, eu ouvi do Paulinho Figueiredo como é que ele reage a ataques. Não sei se você reparou, Paulinho Figueiredo. Com muita grosseria. Eu queria muito entender como é que você reage quando você é atacado. Depende muito da ocasião. Às vezes eu... Gente, vocês estão mexendo com a minha boca, né? Vocês querem, né? Não, só mas com a olha boca, só. Querido. Às vezes eu reajo com o corpo. Depende muito de como... Depende da situação. Jacaré, depende de como vamos estar. Às vezes até de 4, sei lá. O que reage e vambora. Reage igual o reage e vamos embora. É uma vez xindolelê, outra vez xindolalá, meu amor. No lelê eu vou bem, mas no lalá Olha o Padre Kelmo lá entregando as armas para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Sim, tivemos essa imagem ontem. O Padre Kelmo chegou, o povo adorou, entrou na casa, pegou a granada, pegou sei lá qual revólver, Paulinho Figueiredo que era aquele, e entregou para os policiais federais e no final da história resolveu na santa paz de Cristo. Amém. Certo? Amém. A paz não teve, Eu né? achei, Claro eu que achei teve. que ontem... Tem dois agentes. Eu achei que antes momento... do Padre Kelson chegar. Mas paz é Eu achei que em algum momento ali ia virar a missa do galo. Sabe a missa do galo de Natal? Eu acho que eles iam antecipar ali a missa do galo, porque olha, realmente só no Brasil para acontecer o país da piada pronta, né?
Muito bem. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações para vocês do Reino Unido, porque tem premier novo vindo por aí e o Luca Bassani vai entrar daqui a pouquinho ao vivo. Antes, você quer fazer mais alguma repercussão? O que você quer, Guga Noblar? Olha, eu não sei se vocês percebem, mas o Padre Kelmon do Morning Show, que é o nosso ursão, o comentário dele é basicamente para me atacar. Ele não comenta a situação. Ele fica só tentando fazer ataques. Todo o programa é isso. E é sempre em cima de mentira, de fake news, ou de ofensazinha baixa. Ele é estilo Padre Kelmon mesmo. Mais uma vez ele fez isso. Agora o pior, o mais hilário foi ver o nosso Padre Kelmon passar pano para um ataque contra a polícia. O que vocês estão vendo aqui é o nosso Padre Kelmon, ursão, passando pano para um ataque contra agentes da Polícia Federal, segundo eles que estavam cumprindo uma ordem ilegal, portanto passível de alguém responder com uma arminha na mão, tentando se defender. E ele ainda passou pano pro vídeo, dizendo que ele só estava com armas na mão, dizendo que ia se defender da justiça. Jamais aconteceria nada nos Estados Unidos para quem fizesse isso. Aqui no Brasil, amigão, ele está sendo investigado no inquérito que tem, sim, ligação com o Palácio do Planalto, que tem um grupo que está a serviço de uma narrativa anti-establishment para atacar as outras instituições, para pulverizar, como diz o Bolsonaro, o poder da justiça. Porque se você pulveriza o poder da justiça, você dá mais poder para o executivo, para o presidente. Então esses estão todos se comportando como fantoches do Bolsonaro, inclusive o Roberto Jefferson. O que ele fez ontem, gente, foi terceirizar o que o Bolsonaro faz. Quem fala para você responder, que até o que o Ursão está fazendo, ele até concorda. Peraí, a minha vez, com licença. Corta o microfone dele. Quem fala para você não aceitar mais responder a decisões de Alexandre de Moraes, e quem fala para você se armar para defender a sua liberdade, mesmo que custe a sua vida, é o Jair Bolsonaro. Foi exatamente isso que Roberto Jefferson fez. Quem censura aqui é o Paulinho Censura, hein, queridinho? Vocês estão querendo pedir para cortar microfone aqui, é só Xandão Matias que faz isso. Quando pedem para cortar o meu,